Boa noite, queridos. A graça e a paz, mais um dia aqui reunidos no Café e Ensino. E eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração, amém? Então, feche os seus olhos. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa noite. Pedimos perdão, ó Pai, em nome de Jesus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que teu Santo Espírito flua livremente em nós nessa noite, levando o entendimento da tua palavra. Abra os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais para recebermos o teu tão precioso ensinamento. Fique conosco nessa noite, Jesus, guardando as nossas vidas, guardando as nossas casas e nos ensinando a tua palavra, meu Pai. É em teu nome que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Bom, como vocês podem ver, eu estou com um fundo aqui diferente. Hoje eu estou num hotel, mas eu preparei esta aula para vocês. Estou viajando a trabalho, mas nada impede aqui de nós falarmos um pouco de Deus, não é verdade? Então, preste atenção. Hoje nós voltaremos, ou melhor dizendo, para o Novo Testamento. Então, está na sua tela. Lembrando que na semana passada nós encerramos todo o Antigo Testamento e voltamos para o Novo. Nós já vimos o Novo Testamento, que é composto por 27 livros. Nós já vimos os 4 evangelhos e nós já vimos um livro, Atos, que é conhecido como livro histórico. E agora nós entraremos nas cartas. São 21 cartas e elas estão divididas em cartas paulíneas e cartas universais. E depois das cartas nós temos o livro profético, Apocalipse ou Revelação. Eles são sinônimos. E dentro das cartas paulíneas existem 14 livros, ou na verdade 13 livros, porque Hebreus, a autoria do livro de Hebreus, ela é desconhecida. Eu particularmente não atribuo este livro para o apóstolo Paulo. Mas hoje nós veremos o livro de Romanos, e o apóstolo Paulo foi aquele homem que nós vimos no livro de Atos, transformado pela misericórdia do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi um dos homens que mais escreveu os livros da Bíblia. Então era um homem que ele era perseguidor de cristãos e passou a ser um pregador do Evangelho. E essas cartas, elas foram direcionadas para as igrejas que estavam se formando após o relato, né? Então, recapitulando o que aconteceu em Atos. Em Atos, né, Jesus Cristo, ele tinha ido aos céus. Então nós vemos a ascensão de Jesus Cristo, e Jesus Cristo tinha prometido, né, que ele derramaria do Espírito Santo, o cumprimento da profecia de Joel. E isso aconteceu na festa de Pentecostes, derramar do Espírito Santo de Deus, e ali os servos de Jesus, os discípulos, os apóstolos, eles foram cheios do poder de Deus e começaram a cumprir aquilo que Jesus tinha ordenado para eles, que era o quê? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, estes homens cheios do poder de Deus, cheios do temor de Deus, saíram espalhando a palavra de Deus. E por causa disso, várias igrejas foram se formando em toda a região, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um dos precursores. O apóstolo Paulo, ele fez diversas viagens missionárias naquela região, conforme relatado no livro de Atos, e ele tem a primeira carta que ele escreveu para a igreja, para os romanos, para a igreja de Roma, e é um pouco do que nós veremos na aula de hoje. Amém? Então, o título desse livro é O Livro da Justificação. Então, esse livro ele vai explicar o que é justificação, que é um tema muito importante. Ele é fundamental para a nossa salvação. Ele também explica, né, quem é justo e como isso se aplica. Então, muitas vezes, né, a pessoa lê que um homem era justo, mas o justo
perante aos olhos de Deus é diferente perante aos meus olhos e até mesmo aos seus olhos. É isso que nós temos que aprender. O autor desta carta foi Paulo e ela foi escrita ali em torno de 56 a 60 anos depois de Cristo. Nós estamos no Novo Testamento, que aconteceu depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. E qual que era a circunstância especial da época, até para você compreender melhor este livro? Na época era o imperador Cláudio e ele tinha ordenado que todos os judeus fossem embora de Roma. E naquela época a igreja era formada entre os judeus e os gentios. Gentios quem são? Somos nós. Eu não sei se tem alguém aqui participando que tem no seu sangue, né, nas suas origens, seus antepassados, né, sangue de hebreu, sangue judaico, mas eu creio que não. Então nós somos gentios e judeus são judeus. E após esta ordem, né, de todos os judeus saírem de Roma, a igreja, né, na região ficou só uma igreja de pessoas gentis, né? Lembrando que na época, antes mesmo disto, né, os religiosos, né, os judeus que eram conhecidos como fariseus, eles tinham muita rivalidade, muita rixa com os gentios. Eles não acreditavam que a palavra também era para os gentios. O próprio apóstolo Pedro, que nós vimos no livro de Atos, Deus mostrou para ele que o evangelho também era para os gentios. Voltando aqui então, e depois de um tempo, né, depois desse decreto de Cláudio, esse decreto caiu, então os judeus retornaram para Roma, aproximadamente isso, 5 anos. E quando eles voltaram, teve um choque de realidade, como se tivesse ali um racismo entre eles, diferentes entendimentos, diferentes ideologias, e Paulo usa essa carta justamente para estar tratando isso. E qual que é a mensagem, né? A mensagem principal, o contexto principal deste livro, né? Que a salvação ela é universal. A salvação é para os judeus e para os gentios. Resumindo, a salvação é para todas as pessoas que creem que Jesus Cristo é o Senhor e creem em seu coração que ele ressuscitou dos mortos. Tem uma passagem neste livro em Romanos que fala isso. Se você confessares com a sua boca que Jesus é o Senhor e creres em seu coração que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Então esta é uma profissão de fé, onde eu declaro que Jesus é o Senhor. Veja só o que diz esse versículo. Ele não fala que para declarar que Jesus é o Salvador, não. Jesus é o Senhor. E quando nós entendemos o senhorio de Jesus e nos submetemos a Ele, nós seremos justificados, nós receberemos o selo do Espírito Santo e entraremos num processo de santificação, que é um processo contínuo, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E esta carta mostra que Deus ele não é um Deus de parcialidade, ele não faz acepção de pessoas, e é como se estivesse explicando um cumprimento de uma aliança que Deus fez com Abraão, que nós vemos lá no livro de Gênesis, né, que através de Abraão todas as nações são benditas. Lembra da aliança abraâmica? Então aqui Paulo dá um contexto mais profundo sobre este significado. Lembrando que quando Adão caiu, toda a humanidade caiu. Então toda a humanidade é uma humanidade caída. Se nascer uma pessoa, essa pessoa já nasce em pecado por causa de Adão, e todas as pessoas precisam de um Senhor, precisam de um Salvador, e isto, né, a salvação acontece quando elas entregam as suas vidas para Jesus Cristo. Então, existe dois tipos, né, dois grupos de pessoa, as que são de Adão, que estão no pecado, e as que são de Jesus e que serão salvas através do processo de santificação. Pessoal, não existe, né, um vácuo no meio. Ou a pessoa será
condenada, ou a pessoa será salva. Ou a pessoa é de Jesus, ou a pessoa é do inimigo. Estou dizendo inimigo aqui para não falar outra palavra de Satanás, né, do diabo. Então são essas duas forças, a maior força de todas, que leva à salvação, Jesus Cristo, que venceu a morte e nos libertou do pecado. Amém? E este livro, né, como resumidamente mais um pouco, né, é como se ele ensinasse os 3 principais passos para uma vida vitoriosa. Então, o primeiro passo para termos uma vida vitoriosa é sabermos o que Jesus Cristo fez por nós. Nós temos que saber, é o que eu vou aproveitar na época que nós estamos do Natal, onde muitos comemoram o nascimento de Jesus Cristo, né? Por que ele nasceu? E Jesus Cristo, ele nasceu com um propósito, e Jesus Cristo cumpriu esse propósito. Ele morreu na cruz por mim e por você, e o poder do Espírito Santo de Deus ressuscitou ele dos mortos, e com isso ele venceu a morte. Nós temos que entender isso, nós temos que entender o que significa isso. E aqui eu faço uma reflexão. Lógico que dia 24 para 25 não foi a data exata onde e quando Jesus Cristo nasceu. Nós não temos essa data exata, porém é uma data simbólica que muitos comemoram o nascimento de Jesus. E eu pergunto para você, nessa noite, você comemora esse nascimento no seu coração todos os dias de sua vida? Você entendeu o que significa isso? E depois a Páscoa, onde Jesus Cristo morreu e ressuscitou no 3º dia. Qual é o significado disso para você? É isso que nós temos que refletir e posicionar as nossas vidas neste entendimento. Isto é o Evangelho. O Evangelho é básico, é isto, né? É que Jesus dá uma nova vida para aqueles que creem no seu nome. O segundo passo, né, qual que é? É considerar-se morto para o pecado. E aqui nós entraremos daqui a pouco um pouco mais no detalhe. E o terceiro passo é que nós temos que render-se a Jesus Cristo e nos submetermos uns aos outros. Esse, né, são os mandamentos básicos que Jesus Cristo nos deu. E alguns capítulos muito importantes, né, que solidificam esse entendimento. É sobre o processo de santificação que está descrito em Romanos 6. Em Romanos 7 tem uma questão do desafio, né, da carne contra a santificação, e no capítulo 8 nós temos talvez um dos capítulos mais lindos desta carta, que é a vida pelo Espírito, onde ele trata, onde o apóstolo Paulo fala o papel do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E foi isso que Jesus Cristo fez quando ele subiu aos céus e hoje está à destra do Pai. No dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, ele derramou o Espírito Santo sobre a vida das pessoas, para que essas pessoas tenham a coragem, a força, o entendimento de pregar a palavra de Deus e de viver uma vida santa. É este o papel do Espírito Santo. O capítulo 8, talvez eu não me lembre de nenhum outro capítulo da Bíblia, posso estar enganado, mas no momento não me vem nada à memória onde um capítulo inteiro fala da atuação e do papel do Espírito Santo na vida das pessoas, que tem como um dos papéis, né, como um dos propósitos, ensinar a viver vitoriosamente. E Deus nos transformará através do Espírito
Espírito Santo de Deus. Por isso que eu tenho falado muito e eu falo muito para as pessoas da importância do batismo no Espírito Santo de Deus e de buscarem o Espírito Santo de Deus como um guia, como um mestre, porque o papel dele é guiar em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus que ele tem para as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de compartilhar um versículo chave que está no primeiro capítulo do livro de Romanos, Romanos 1, 16 e 17, está na sua tela e eu gostaria de ler com você. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Muitos aqui, acho que já escutaram, né, esse versículo, o justo viverá pela fé. Mas veja, vamos pegar a primeira parte deste versículo. Pois não me envergonho do Evangelho. Veja, aqui o apóstolo Paulo estava falando porque ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele levava uma vida dedicada a espalhar a mensagem do Senhor para todas as pessoas. E por quê? Porque a palavra de Deus, o Evangelho, a Bíblia, é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que creem na palavra, que creem em Jesus Cristo. As pessoas só vão para o céu, só vão para o paraíso por causa do poder do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. E uma das missões do apóstolo Paulo era levar essa mensagem que liberta, que salva, que cura, que transforma, que batiza, que restaura para todas as pessoas. E este poder está disponível para os judeus, e aqui fala grego, mas serve para os gentios, para nós, todos aqueles que não vieram fisicamente da linhagem de Abraão, que é o pai de todos, vamos assim dizer, mas de todos aqueles que creem na palavra de Deus. E aí sim que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. E quando nós vemos a palavra justiça na Bíblia, nós imaginamos que é a justiça dos homens. Não. A justiça de Deus está acima da justiça dos homens. E a justiça de Deus acontece na vida de uma pessoa quando ele tem fé na palavra de Deus. Porque o justo, né, quem é o justo? É aquele que recebeu a graça de Deus e a partir daí vai entrar num processo de santificação. Né? As pessoas elas têm que buscar serem justas perante aos olhos de Deus. E o que é ser justo perante aos olhos de Deus, Luiz? É buscar a santidade. E veja só, eu não tinha preparado, mas eu abri aqui Mateus 5, o Sermão do Monte, né, onde fala as bem-aventuranças, ou seja, quem são as pessoas que serão felizes, serão prósperas segundo a palavra de Deus. Bem-aventurados, em Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Então aqui Deus tem uma promessa, eu vou, né, derramar da minha prosperidade, derramar da minha bênção, derramar dos meus cuidados da vida daquelas pessoas que têm fome e sede de justiça. Aqui não é justiça da lei dos homens, não é justiça social, por exemplo, não. É a justiça de Deus que acontece na vida das pessoas que têm fé em Jesus, que têm fé na palavra de Deus e entram num propósito de santificação, né? Dando continuidade, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão
a Deus. Quem são os limpos de coração? Não são simplesmente, os humildes financeiramente. Não, são aqueles, que pela justiça entraram num processo de santificação e o Espírito Santo, aliado com a obediência do homem, tiveram o coração limpo do pecado, estão livres do pecado. Essas pessoas verão a Deus. Veja, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja só, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. De novo, não é justiça dos homens, ou seja, sou uma pessoa justa na sociedade perante a Constituição e por causa disso é meu o reino dos céus. Não é isso. Não é isso. A perseguição, isso acontece mundialmente. Nós vemos isso cada vez mais acontecendo na nossa sociedade. No país, as pessoas que buscam ser santas, que não gostam de se misturar e participar do pecado, elas acabam sendo perseguidas, mas Deus fala para essas pessoas que o reino dos céus é dela, ou seja, as pessoas que são santas, que são separadas, que estão separadas do pecado, elas irão para o céu. E é disso que se fala, e o justo viverá pela fé. O que significa isso? Porque eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu tenho fé que Ele vai me levar para o céu, que Ele vai me salvar da morte, eu vou levar uma vida santa. E isso, eu não vou praticar nenhum pecado aos olhos de Deus, porque eu acredito, eu vivo pela fé no Senhor. Amém? E entrando um pouco mais no detalhe sobre a justificação versus santificação. É um tema profundo, é um tema complexo. Bem da verdade, esta carta ela requer muito estudo, muita leitura, Leia sempre que possível essa carta, procure estudá-la porque ela é complexa e ela é profunda. Hoje só ficaremos no básico, no introdutório. Amém? O que significa justificação? É a aplicação legal da graça de Deus nas pessoas, onde as pessoas elas saem do status de inimigas de Deus para amigos de Deus. E por causa disso, depois vem a santificação, que é um processo que não acontece da noite para o dia. Eu estou no processo de santificação. A maioria das pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, elas estão nesse processo, que é um processo que transforma a natureza, nos torna justos. E é muito importante nós começarmos esta jornada quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós fomos batizados na água, na idade da consciência, na idade adulta. Essa aliança é formada e esse ciclo se inicia e nós passaremos num processo de santificação através do Espírito Santo de Deus para nos tornarmos imagem e semelhança de Cristo. E um esboço do livro, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a justiça requerida. Do capítulo 4 ao 8, a justiça recebida. Do 9 ao 11, a justiça rejeitada, porque muitas pessoas rejeitaram e rejeitam a justiça de Deus. E do capítulo 12 ao 16, a justiça de Deus revelada. Amém? E para encerrar a aula de hoje, eu gostaria de deixar uma lição de casa para você. Leia Romanos 8 e medite em Romanos 8, que tem como tema a vida pelo Espírito. Se você que está me assistindo nessa noite, você quer ter a sua vida transformada, você precisa levar uma vida que seja guiada pelo Espírito Santo. Você tem que entender este papel. Você tem que entender o propósito do Espírito Santo de Deus na sua vida, que é qual? Te guiar pelo caminho da verdade.
E eu vou ler alguns versículos para você nessa noite. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja que Paulo está falando, você é filho de Deus quando você é guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus te guiará na verdade, Ele vai te livrar do pecado e você levará uma vida santa e participará do processo de santificação. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe, se você tem aquela sensação, eu sou filho de Deus, Deus está me protegendo de todo mal, Ele está me guardando, se isso queima no seu coração, saiba que é uma obra do Espírito Santo na sua vida, porque a razão humana não consegue entender isso. E Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, né, ele vai discorrendo, esse capítulo vai discorrendo sobre o Espírito Santo de Deus, e o Paulo diz que Deus, né, vai cuidar, né, as coisas de quem são chamados filhos de Deus, né, as coisas de quem amam a Deus, elas vão prosperar na vida daquelas pessoas que seguem o propósito que Deus tem para elas. Então, eu encorajo você a ler, né? Leia nessa noite, leia amanhã de manhã, dia após dia sobre Romanos 8 e deixe o Espírito Santo queimar este entendimento na sua vida para você viver o sobrenatural de Deus. Amém? E eu gostaria de encerrar, então, a aula de hoje com uma oração. Feche seus olhos e abra o seu coração. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, que a palavra do Senhor queime em nossos corações, que abra o nosso entendimento para a justiça de Deus em nossas vidas, e nós te damos glória, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guie nesse caminho da santificação, porque nós queremos viver as maravilhas de Deus. Nós queremos, meu Pai, ir para a glória, ir para os céus. Nos guie, Espírito Santo, todos os dias de nossas vidas, que nós não erremos os caminhos, nós queremos viver e andar apenas por um caminho, o caminho que o Senhor tem para nós. Nos guarde de todo mal, ó Deus, cuide de cada um, abençoe a vida de cada um, que todos possam desfrutar cada vez mais do seu amor e da sua glória. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a tua noite e até a próxima aula.